Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da sinceridade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Quem diz amém? Meus amados irmãos, todos nós percebemos que a igreja, ela está na última hora aqui na terra. A cada reportagem, a cada dia, nós percebemos que o Senhor Jesus está às portas e nós estamos perto de partir. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, irmãos, nós já falamos aqui, eu acho que nós meditamos na primeira epístola aos Coríntios. Os irmãos sabem que lá no capítulo 18 e no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a implantação da igreja de Corinto acontece na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 18, Paulo está em Atenas. Em Atenas, nós sabemos que o confronto do apóstolo Paulo com os filósofos epicureus e os estoicos, com relação ao Logos, que na concepção grega, o Logos seria uma emanação da divindade superior. Os irmãos sabem que a crença grega da matéria, a matéria é má, o espírito, ele é bom, e como a matéria é má, é necessário que o corpo ele possa depois deixar que o espírito seja liberto para encontrar-se com a mente cósmica. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai desconstruir uma crença gnóstica grega da metempsicose, que era a transmigração das almas para uma evolução cósmica. Os gregos diziam que assim como a pessoa morre, a carne apodrece, e o espírito ele sai para uma purificação cósmica de transmigração de almas. Platão defendia essa doutrina juntamente com outros filósofos. E Paulo ele vai trazer a compreensão da restauração total, de que aquilo que o homem ele prevarica no Éden, que perde esse contato direto com Deus, de não morrer, o homem foi criado para não morrer. A concepção de eternidade para o homem é diferente de Deus. A concepção teológica de eterno é uma coisa unicamente divina. Só Deus não tem princípio e Deus não tem fim.
Deus é autoexistente, ninguém criou Deus, Deus existe por Ele mesmo. Nele todas as coisas são criadas, formadas, tanto as visíveis como as invisíveis, que é a apologia de Paulo no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, de que Deus criou todas as coisas visíveis, palpáveis, que estão estabelecidas, como o sol, a lua, as estrelas, enfim, todas as coisas, e criou também os seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins. Deus criou todas as coisas. O homem, na verdade, foi criado para não morrer. E este homem morre por causa da prevaricação do Éden, de desobedecer a Deus. E Paulo vai falar aqui, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, que a astúcia da serpente no Éden, o primeiro pecado do Éden não é moral, mas é teológico. Se os irmãos forem ler o capítulo 3 de Gênesis, os irmãos observam que há um ludíbrio diante daquilo que Deus dá ao homem e à mulher, de que eles não comessem. Deus disse: coma de todas as árvores do campo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente foi ludibriar Eva, ela tentou Eva, e Eva foi levada pelo anseio de provar daquela árvore que era vistosa à vista, árvore boa para dar conhecimento. E a serpente diz: Deus sabe que no dia que você provar dessa árvore, os seus olhos vão abrir e vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, é uma questão prática. Paulo está preocupado com a racionalidade humana, Paulo está preocupado com a teologia da salvação que ele pregou à igreja de Corinto. Corinto é uma cidade cosmopolita, ali tinha gregos nativos, ali tinha comunidade de judeus e ali tinha romanos que habitavam, principalmente marinheiros que iam, porque Corinto é um istmo, é uma parte que liga o continente, é uma ilha, e ali eles adoravam a Poseidon, que era o deus das águas. Ali tem um templo de Apolo, onde as mulheres se prostituíam, que era dado o nome para as mulheres de Corinto, as mulheres prostitutas. Todas as mulheres que vinham de Corinto, todo mundo sabia que eram mulheres prostitutas, porque a prostituição era tamanha. Eles ofereciam sacrifícios aos deuses e depois as próprias sacerdotisas, elas iam se prostituir com os marinheiros, e ali havia uma promiscuidade, havia uma disseminação de doenças venéreas, era uma coisa terrível. O clima de Corinto era pesado, até o dia que Paulo chega com um evangelho de libertação, um evangelho de esclarecedor, um evangelho que traz a iluminação divina. A Bíblia diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Glórias a Jesus. Essa carta é sistemática. Por quê? Porque vai trazer alguns assuntos que são basilares para a fé cristã. Paulo vai trazer a doutrina da graça de Deus, a doutrina que o homem não precisa fazer nada para ser salvo, é dom de Deus, é decreto divino. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode se gabar diante de Deus, dizer que fez alguma coisa. É presente de Deus, diz: quis salvar o homem. O homem prevarica com Deus, está afastado de Deus, mas Deus, na sua eternidade, já havia preparado o Cordeiro Pascal. Defesa de Paulo aos Efésios, que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem iria pecar, e Deus é poderoso, Deus é ilimitado, Deus não muda, Deus é eterno. Preparou o Cordeiro para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai trazer a explicação do ministério da reconciliação, em que o homem está afastado de Deus. O homem é como alguém que brigou com alguém, e como Deus virasse as costas para o homem.
mas Jesus Cristo, o reconciliador, o Cordeiro Pascal, o sacrifício vicário, o sacrifício eterno, ele morre, é imolado, ressuscita, e o sangue derramado tornou a reconciliação capaz. E hoje, Hebreus diz que o sangue derramado, nós temos a ousadia de estarmos outra vez na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai defender o seu apostolado. Os irmãos sabem que na primeira epístola, Paulo vai traçar uma série de coisas e vai dizer que foi chamado como apóstolo. Mas na segunda epístola, Paulo vai fazer seus reclames. Tanto é, irmãos, que foi necessário Paulo falar que ele também é chamado apóstolo. Haja vista que Paulo sabe que a vanglória humana nada é diante de Deus. Veja aí, segunda epístola, capítulo 10, versículo 17 e 18. E veja o que Paulo diz. A mesma epístola, capítulo 10, versículo 17 e 18. E veja o que Paulo diz. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Diga amém por isso. Deus não dá a honra dele para ninguém. Não é que Deus é egoísta. É que o homem não suporta a glória, irmãos. O homem não suporta. A glória humana é vã, falível, mesquinha, egoísta. Todos nós, sem exceção, tenhamos o cuidado, porque quando Deus começa a exaltar, o ego humano começa a crescer em si próprio. E a gente acha que é peça importante, a gente acha que é peça fundamental. Por isso que muitas vezes, os pastores sabem que muitas vezes Deus nos usa no sermão e na pregação. E muitas vezes há uma pequena ou alta exaltação, aí o espírito quer crescer, aí Deus coloca um espinho na carne, aí outra vez vai pegar e não surte tanto efeito como antes. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos limitados e a gente acha que a glória é nossa. Mas nesta noite, a glória, a honra, o louvor, a exaltação seja dada ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glórias a Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, irmãos, me suporte um pouquinho mais na minha loucura. Que loucura? Loucura de fazer uma reivindicação daquilo que é. Segunda epístola, na mesma epístola, capítulo 11, versículo 22 em diante. Vê que Paulo diz aí. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apredejado 3 vezes, fui sofrer naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aleluia. Aí no capítulo 12, Paulo vai falar de uma revelação que ele teve
há muitos anos atrás. Ele diz: conheço um homem que foi levado até o terceiro céu, se no corpo, não sei, se fora do corpo também, não sei. Foi mostrado coisas e foram ditas coisas inexprimíveis, que não é lícito dizer para ninguém. Mas para que este homem não se exaltasse pelas excelências do que foi mostrado, foi-lhe posto o quê? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava o seu rosto. Aí Paulo está triste, aí Deus diz assim para ele: Paulo, vamos ver lá capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Aleluia. Vai morrer não, viu? Isso é para engrossar a sua fé na presença de Deus. Irmãos, a temática da segunda epístola é consolo, do começo ao fim. Veja aí, primeira epístola, segunda epístola, capítulo 1, versículo 3, por favor. Na mesma epístola, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de todo o quê? Consolação. Capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede o quê? Consolados. Sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aleluia. Irmão Paulo vai falar de sofrimentos que são transformados em júbilo. Paulo vai falar de fraquezas que se transformam em força. E vai falar de derrota que se transforma em triunfo. Voltemos ao capítulo 11, por favor. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo é conduzir esta noiva à presença de Deus. Paulo se considera, irmãos, como um pai para a igreja. Veja aí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, por favor. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 15. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. E essa geração de Cristo, irmãos, traz dores de parto. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Quem diz amém por isso? Amém. Glória a Deus. Então a preocupação de Paulo, irmãos, é apresentar a Deus uma virgem pura, imaculada, sem manchas, perfeita diante de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, irmãos. As pessoas nos questionam: por que pessoas que estão dentro da casa de Deus têm cometido tantas coisas desastrosas, irmãos? Um pai, quando tem uma filha, irmãos, que educa, a menina dá mais trabalho de criar do que o filho, irmãos. A menina gasta mais do que o menino. O menino, quando ele vai crescendo, os pais até de cuequinha colocam ele lá. Ele cresce e aí, se você depois não bota um calção, ele vai crescendo. A menina é mais diferente, irmãos. A menina, você sempre tem que dar uma roupa diferente para ela. A menina, ela é mais dada à vestimenta. A menina tem mais, ela é mais seletiva nas coisas. A menina, ela é mais rigorosa naquilo que ela quer. E ela vai crescendo ainda hoje mais. Então o pai gasta mais com a menina do que com o menino, irmãos. E o pai, ele sempre vê na menina a imagem da mãe. Isso é natural. Ele sabe que ele vai criar uma moça e que depois essa moça vai deixar a casa. E qual é o sentimento de um pai? É criar uma moça que ela cresça dentro de um padrão. Se ele for cristão, tem que crescer num padrão cristão. Quando a moça começa a desvirtuar o caminho, o pai sempre procura trazê-la para o eixo das coisas. A preocupação com isso, com aquilo outro. O pai que tem cuidado na menina, ele vê as companhias da menina, saber quem é, aonde mora, quem é a pessoa. Isso é natural, irmãos. O pai que não se preocupa com companhia de filhos, irmãos, está redondamente enganado. Nosso pastor pregou aqui sobre Ló e Abrão e viu que enquanto Abrão olha para uma coisa mais firme e concreta, Ló olha para as campinas lá onde estava Sodoma e Gomorra, e as tendas vão se aproximando. E aí, irmãos, o pai se preocupa. O pai tem que se preocupar com quem a filha conversa, com quem a filha namora. Tem que fazer isso, irmãos. O pai não pode soltar a menina, porque a menina é ela que vai gerar filhos para ele, irmãos. E a descendência da filha é mais aproximada do que o filho. Por quê? Porque é a menina cresce, a menina precisa de adornos, a menina precisa disso, de cuidado daquilo outro, a menina precisa de roupa mais refinada do que o homem. Então o pai gasta com a menina, e hoje mais ainda. Aí se usa chapinha, é chapinha, se usa creme, é creme das mãos, creme do rosto, creme do cabelo, creme do pé, creme das unhas e tudo aí. É muita coisa, irmão. Então se preocupa. Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu estou preparando essa virgem, eu estou adornando ela. Eu tenho cuidado aonde ela vai, o que ela fala, o que ela ouve. Para quê? Porque Cristo, que é o esposo desta noiva, vai recebê-la um dia na glória. Glórias a Jesus. A menina. Na Idade Média, o pai, quando tinha uma filha, a menina, quando completava 10 anos, ele mandava fazer um vestido muito bonito, branco, para ela. Por quê? Porque se aproxima a época em que ela vai ter a primeira menstruação. E o pai guardava aquele vestido. Era um vestido especial, trabalhado, bordado de branco. A menina, quando tinha a primeira menstruação, o pai pegava a menina e botava numa carruagem ou saía pelas ruas, mostrando que a sua filha agora é uma moça. Ela tornou-se fértil, ela vai gerar, ela vai dar continuidade à sua família. E as pessoas, isso se chamava debute, a debutante, aquela que sai de uma fase de inocência e entra na fase de moça agora. Por isso que hoje tem baile de debutante. Então isso era prazer para o pai, mostrar para a sociedade que a sua filha agora é uma moça, que ela vai contrair um namoro, que ela vai contrair um noivado, que ela vai casar. Ela guarda a virgindade somente para um homem. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: a igreja é a noiva imaculada
amada de Cristo, guardada, preservada, para ser apresentado para o esposo. Essa noiva que é a igreja tem que ser cuidada, tem que ser vigiada, tem que ser doutrinada, porque o noivo está aguardando a última trombeta soar para receber a noiva, para estar com ele na boda do Cordeiro. Glórias a Jesus. A virgem. Nós estamos vivenciando tempos difíceis para a virgem. Os irmãos sabem que depois da Revolução Industrial do século XVIII, o pensamento da sociedade muda. Entra um espírito de hedonismo, de materialismo, de humanismo, de evolucionismo. A sociedade começa a ser bombardeada com essas doutrinas. E essas doutrinas, esses pensamentos, pouco a pouco, de uma forma sorrateira, ela vai entrando até dentro da noiva do Cordeiro. Com sofismas, com ideias distorcidas. Por isso que Paulo diz, eu temo que a serpente não faça a mesma coisa hoje. De pessoas que defendem certas ideologias, certos sistemas, que desconstrui, ou que vai desconstruir a concepção do casamento entre um homem e uma mulher. Que vão desconstruir a questão da família. Mas Paulo, na mesma epístola, no capítulo 10, vai dizer que esta palavra é poderosa para destruir estes pensamentos. Capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Aí Paulo é categórico, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Jesus disse, quem pega no arado não pode mais voltar para trás. O nosso foco é o céu, é para cima que nós vamos. A Canaã celestial nos aguarda e a noiva está preparada para receber o seu amado. Aleluia. E como nós vamos manter, irmãos? O pastor Cláudio leu aqui na leitura oficial em Romanos capítulo 12. Que Paulo pede para não se conformar com este mundo, não tomar a forma dele. Aleluia. E Paulo diz que nós temos que se renovar pelo nosso entendimento. A mente, irmãos, a mente, o nosso raciocínio, ele pode ser maculado, distorcido, se nós começarmos a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Pessoas que desconstroem o que a Bíblia preceitua, no sentido de que não precisa mais casamento. Se você gostar de uma pessoa, se junta com ela, se dá certo Deus, se não Deus parte para outra. Isso é doutrina de demônio. Isso é coisa que vai macular a noiva de Cristo. Nós não podemos nos acostumar com estas coisas. As pessoas estão customizando a fé, irmãos. Igrejas que pregam aquilo que é cômodo para eles. Que você não precisa mais fazer isso, que isso é cafonice, que isso ficou no passado, que isso não é coisa da Bíblia.
pastores até desconstruindo a autoridade bíblica de que isto aqui caducou. A Bíblia diz que esta palavra é nova cada manhã. Ela é alimento, ela é suprimento, ela é alimento, ela é fortaleza, ela é pão, ela é vida, ela é vinho, ela é azeite. A palavra sustenta, levanta, robustece, alimenta, enriquece. A palavra liberta, a palavra quebra barreira, a palavra de Deus. Glórias a Jesus. E esta palavra tem que estar, irmãos, na nossa boca e no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se esta palavra está no teu coração, levanta as mãos e glorifica Ele, e ninguém mais tira esta palavra da sua vida. Aleluia! Glória a Jesus! Então Paulo está falando de consolo para nossa alma. De que depois, irmãos, que essa palavra desce para o meu coração, ninguém mais arranca, ninguém mais tira. Aleluia! Ninguém pode entrar. Por quê? Porque só Jesus tem a chave de Davi que abre. Ninguém fecha e ninguém abre. O nosso coração está blindado para o inimigo. Pode vir sofismas, pode vir ideologias, pode vir o que for. A nossa mente está protegida com o capacete da salvação. Nós temos o Espírito, nós temos o escudo da fé e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus em nossa vida. Nesta noite, toda barreira, todo sofisma, todo pensamento contrário aqui e aonde você estiver, caia por terra para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Essa epístola de um homem que teve momentos difíceis, irmãos. E ele vai colocar nessa epístola 4 momentos difíceis para que saibamos que Deus é consolo para nossas vidas. Na mesma epístola do capítulo 4, versículo 7 a 12, por favor. Segunda epístola de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, dessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 7 a 12. Vê o que Paulo fala, irmãos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos apenas vasos de barro. A gente não pode pegar em ninguém, não pode tocar em ninguém, não pode saudar ninguém, não pode fazer nada com ninguém mais.
mas a gente pode olhar. Não é possível que vai proibir a gente olhar também, né? Então pode olhar e diga para essa pessoa: você é vaso de barro. Vaso que se quebra, que se danifica, mas a excelência do tesouro que está dentro de nós é muito grande e ninguém pode arrancar de nossa vida. Vê que Paulo fala adiante, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Paulo está dizendo que tribulações virá, pode até nos sufocar, mas não vai fechar o seu fôlego. Você vai passar, você vai glorificar o nome do Senhor e você vai dizer que Deus é fiel. Perplexos, mas não desanimados. É muita coisa, é muita notícia, é muito vai e vem, mas não fique desanimado não, viu? Levanta a cabeça que a vitória é nossa em nome de Jesus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu estava estava lendo uma exegese sobre o texto que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 9. O intérprete, ele vai trazer uma analogia do versículo 9 para nossas vidas. Ele vai dizer que Paulo, ele tem a ideia de uma luta de ringue, onde dois lutadores, e um lutador que parece mais forte dá uma de direita no que parece mais fraco, que ele quase que vai à lona. Aí o intérprete diz: a nossa vida é dessa maneira. Muitas vezes, irmãos, a gente leva desacerto na vida que parece que vai nos derrubar mesmo. Mas o intérprete diz: aquele que tem Deus na vida recobra suas forças e vai para a luta, e luta até vencer, porque aquele que luta e peleja por ele é mais forte do que aquele que luta contra nós. Glórias a Jesus. Versículo 10 do capítulo 4: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Deus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Capítulo 6, logo em seguida, versículo 10, versículo 4 a 10. A mesma epístola no capítulo 6, versículo 4 a 10. Vê o que Paulo diz, irmãos. Isso agora é para os ministros. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos,
como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Eu estava semana passada ouvindo um jovem lá de Delmiro Gouveia. Ele é amigo do pastor Dario, filho do pastor Cícero Marinho, missionário. O pastor Dario também missionário. Um jovem de 32 anos lá de Delmiro Gouveia. Ele contraiu o Covid. E logo, irmãos, ele foi hospitalizado. Um quadro clínico terrível. Ele disse que ouviu nitidamente. Ele estava meio que desfalecido, sem forças nem de abrir os olhos. E o médico disse: vamos entubá-lo, porque esse jovem não tem muitas chances, vamos arriscar. Ele disse que ouviu tudo, ele disse que ficou preocupado. Queria falar com a esposa, queria mandar uma mensagem para a família. Entubaram ele. E aí a coisa vai se procedendo. No mesmo local que ele está um irmão de um médico que mora, eu acho que em São Paulo. Ele soube do irmão e veio para cá, para Delmiro. Ele não podia estar junto porque ele não era de lá. Ele estava somente dando assistência ao irmão. E ele disse: Deus trouxe esse médico de longe para cuidar de mim. Ele disse que uma noite ele teve uma parada cardíaca e ia morrer. Aí deram massagem, ele volta. Aí o médico disse: você não morre, eu vim para cuidar de você e você vai ser cuidado. Glórias a Jesus. Cuidou. E de um dia para o outro ele não podia andar, ficou fraco. Ele disse que o quadro reverteu-se de uma forma muito misteriosa. No outro dia ele estava sentado. O médico disse: deita. Ele disse: não, doutor, estou bem. O médico disse: você está fraco? Ele disse: não, estou fraco, estou forte. Aí disse para o médico: eu quero ir ao banheiro. O médico disse: você é louco, você passou entubado esse tempo todo. Ele disse: doutor, me deixa. Ele saiu, levantou-se com dificuldade, foi ao banheiro, mediram saturação normal, e hoje ele está glorificando o nome do Senhor, porque Jesus, ele cuida desta noiva. Glórias a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus bom e maravilhoso. Então Paulo está preocupada com a noiva, irmãos. A noiva precisa estar adornada. A noiva tem que adornar. A noiva tem que guardar a sua virgindade para ser apresentada a Cristo. E Satanás, nesta última hora, ele quer prostituir a noiva. Ele quer macular a honra da noiva. Ele quer colocar ideias contrárias àquilo que a noiva aprendeu. Mas esta noiva está sendo guardada, vigiada 24 horas. Esta noiva tem um noivo que é rigoroso, tem um noivo que é poderoso. O noivo dela é maior do que todas as coisas. O noivo dela é Senhor do universo. O noivo dela é dono da vida e dono da morte. O noivo dela é o dono de todas as coisas. O noivo dela tem o poder. O noivo dela tem todo o tesouro. O noivo dela guarda, o noivo dela protege. E o noivo dela está do lado dela. Glórias a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós só estamos aqui nesta noite por causa do noivo. Você só está vivo por causa do noivo. Os seus filhos estão sendo guardados por causa do noivo. Você não morre por causa do noivo. É o noivo que sustenta. É o noivo que dá oxigênio. É o noivo que repreende a seta que vai ao meu dia e a peste perniciosa que vai de encontro à sua tenda. É o noivo que sustenta. É o noivo que dá honra. É o noivo que dá saúde. É o noivo que abre as portas. É o noivo. É o noivo. É o noivo. Glórias a Jesus. Aleluia. Então Paulo sabe que não é mérito dele.
O mérito é do Senhor. Você adoece e morre, mas Jesus está vivo para sempre. Nós vamos completar este ano, se Deus nos permitir, em agosto, 106 anos. Uma noiva que está sendo cuidada, adornada, preparada. Eu falei para o meu pastor aqui, o nosso pastor da terça-feira, ele sempre fala dos pingos que estão caindo. E eu sinto na alma, no meu espírito, que estes pingos estão engrossando a cada dia. Fazer como o profeta disse, olhe para a banda do mar, vem muita chuva aí, corra, diga ao rei que corra, porque vai chover muito, prepare-se, porque doravante o Espírito de Deus que fala, que se revela, Jesus Cristo vai começar a fazer milagre nas nossas igrejas, milagre portentoso. Se prepare que Deus vai incomodar aqueles que estão afastados para voltar para a casa do Senhor. A noiva precisa estar coesa, a noiva precisa estar junta, a noiva precisa estar preparada. Nós estamos bem pertinho da meia-noite, a meia-noite vai chegar, a trombeta vai soar e nós seremos transformados, arrebatados para estar com o Senhor para todo o sempre. O único temor de Paulo é com o engano desta última hora. Versículo 3. Mas temo que assim como a serpente, o diabo, o enganador da humanidade, enganou Eva com a sua astúcia. Irmãos, o diabo é astucioso. O diabo, ele chega sorrateiro. O diabo prepara armadilhas, situações, circunstâncias. E muita gente nesta última hora está caindo na astúcia do diabo. Tem ouvido as vozes de demônios que desconstrói, que mina a fé das pessoas. Pessoas que professavam uma fé sadia e hoje estão doentes na fé. Estão loucas no pensamento. Que trocaram a verdade pela mentira. Que esqueceram que o alvo é Cristo Jesus. Que nós estamos aqui com vistas para o céu. Que estas coisas da vida, que as flores da vida não podem ofuscar a nossa visão beatífica. Aleluia. De estarmos com o Senhor para sempre. De sermos selados com Ele. De confiarmos que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o controle total está nas suas mãos. Que a ordem parte da sua boca. Que as nossas vidas estão pautadas na sua presença. Aí Paulo prossegue, assim também, seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade ou da pureza. A versão Almeida Revista Atualizada diz, da pureza acrescentando o que há em Cristo Jesus. Jesus é simples, Jesus é suave. A mensagem da salvação é a mais fácil que existe. Quem crê e for batizado será salvo. Se com a boca confessares a Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A mensagem ecoa e nesta noite o convite ainda está aberto. Que o Senhor Deus nesta noite abra o teu entendimento e que você entenda a pureza, a simplicidade que é em Cristo Jesus. E a noiva do Senhor diz... Fique de pé glorificando o nome do Senhor Jesus.